Cálculo para a curva de gomos. Aqui nós temos o desenho de uma curva com um ângulo de 90 graus, 2 gomos inteiros e 2 semigomos. Vamos usar estas fórmulas para desenvolver o traçado. Primeiro você tem que saber o diâmetro do tubo. Nesse caso a gente vai usar um tubo de 100 milímetros. Depois, achar a medida do raio central da curva e o raio do tubo. Nesse caso aqui o diâmetro do tubo é 100, a metade é o raio. Então aqui ó, a gente vai ter um raio de 50 milímetros. E esse 150 que eu já marquei aqui, que é o raio central da curva, você vai encontrar usando a fórmula do raio da curva padrão, que é o raio longo. 100, que é o diâmetro, vezes 1,5, que é a constante da fórmula, que é 1,5 vezes o diâmetro do tubo, é igual a 150. Então aqui ó, o raio central da curva tem 150 milímetros. Agora a gente vai encontrar quantos graus tem o semigomo. Você vai pegar 90 graus, que é o grau da curva que a gente vai fabricar, dividido por 6 é igual a 15 graus. Esse semigomo tem 15 graus. Por que o 6? Porque se a gente somar esse semigomo com esse, vai dar um gomo inteiro. Com mais 2 gomos inteiros, a gente vai ter 3 gomos inteiros. E o semigomo é metade de um gomo inteiro. Então você vai dividir por 6. É como se eu tivesse aqui, ó, metade e metade. Vai dar 6 vão aqui, ó. Então por isso que a gente divide por 6 para achar quantos graus tem o semigomo. Agora a gente vai achar esses graus aqui, ó. 360 graus, que é uma circunferência completa, dividido por 12 é igual a 30 graus, que vai ser esses valores aqui, ó. Vai iniciar do zero, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Por que eu dividi por 12? Porque a gente quis fazer aqui uma divisão de 12. De acordo com o diâmetro do seu tubo, se ele for maior, você faz mais divisões. Se for menor, você faz menos divisões. No nosso caso, a gente fez com 12 divisões. Agora, a gente vai para essa parte aqui, ó. Você vai, para encontrar o comprimento dessa reta aqui, ó, que é o perímetro, você vai pegar o diâmetro do tubo e vai multiplicar pelo π. Vai te dar o perímetro, que é o comprimento dessa reta aqui, ó. Você vai traçar essa reta com o resultado que você fez a conta de 100 vezes o π. Ou então você vai multiplicar raio, que é 50, vezes 2π, que vai te dar também o comprimento do perímetro, que é o comprimento dessa reta. Depois que você achou o comprimento do perímetro, você divide por 12. Por que por 12? Porque aqui a gente dividiu por 12. Aqui também tem que ser uma divisão de 12. Então você vai ter que dividir por 12 e vai deixar 12 vão aqui, ó, com a mesma medida. Depois que você já fez a reta e já marcou as divisões, você traça essas linhas aqui, ó, que está na horizontal, cortando os seus pontos de divisões. Você vai usar o esquadro e deixar bem retinho essas linhas aqui, ó. Não tem problema se ficar maior. E depois que você usar o cálculo aqui da fórmula, encontrar a medida, que vai ser essa medida que você vai marcar metade de um lado e metade do outro, você vai estar fazendo os pontinhos, depois você liga os pontos para traçar o modelo. Agora, a gente já fez essa parte, vamos para a fórmula aqui, ó. A fórmula é raio, que é o raio aqui, o central, mais cosseno do grau, que é esses graus aqui, vezes o raio, que é o raio do tubo, vezes tangente do grau, que é o grau do semigomo que a gente encontrou aqui, ó. Vamos pôr os valores aqui na fórmula. Você vai apertar aí, abrir o parênteses da calculadora, 150, que é o raio central, mais cosseno do grau, que é esse grau aqui, ó. No nosso caso, o primeiro vai ser o 0 grau, que é esse 0 grau que vai dar o comprimento dessa primeira linha, que é a linha do 0 grau aqui, ó, que é a linha central, vai dar a metade de um lado, metade do outro, vezes 50, que é o raio do tubo, fecha o parênteses, vezes tangente de 15 graus, esse 15 graus aqui, ó, é o grau do semigomo, que é o que a gente encontrou aqui, é igual a 53,58. Você vai na sua linha central aqui, ó, que é essa ali que você marcou o ponto 0 grau, e vai pôr a medida aqui, ó, de 53,58 de um lado, dessa reta que você fez do perímetro, e do outro. Aí você vai para a fórmula de novo.
a fórmula ela se repete até chegar nos 180 graus aqui, até na última aqui, ó. O único valor que vai mudar vai ser o de cosseno. Aqui vai continuar o mesmo. Aqui no cosseno a gente estava com 0 para dar o primeiro resultado. Agora a gente vai pegar o 30, que é a segunda linha aqui, ó. Que é a linha do 30. Eu marquei a linha do 30 aqui e a linha do 30 aqui, ó. Depois a linha do 60, essa terceira linha, ó. Linha do 60 e linha dos 60 graus. Essa linha central do 90 graus, ó. 90 graus e 90 graus. Você faz as marcações aqui para você não se perder na hora de marcar lá as linhas. Então aqui, ó, você vai fazer do 30 graus, vai te dar o resultado de 51,79. Você vai na linha do 30, vai jogar 51,79 para um lado, 51,79 para o outro. E vai marcar aqui embaixo a mesma coisa na linha do 30. Depois você vai fazer o de 60 graus, vai te dar o resultado de 46,89. Mesma coisa aqui, você vai na linha de 60, vai dar a medida de um lado do outro, vai lá em cima metade de um lado, metade do outro, que é a linha dos 60. Essas medidas, elas pegam dessa linha que está na vertical com essa que está na diagonal aqui, ó. São essas medidas que você vai encontrar no cálculo para levar aqui no modelo. Levou todas as medidas, ligou todos os pontos, você vai cortar o modelo, vai enrolar no tubo, aí você vai cortar 3 gomos inteiros e depois você vai repartir um no meio para fazer os 2 semigomos. Aí você vai ter uma curva com 2 semigomos e 2 gomos inteiros.